Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras receberá a LDU para o jogo de volta das semifinais da Libertadores no Allianz Parque. O confronto será nesta quinta-feira. Como o Verdão de Abel Ferreira levou 3-0 em Quito na partida de ida na semana passada, o Alviverde precisará vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A classificação direta para a decisão em jogo único agendada para 29 de novembro só virá se o Palmeiras golear a LDU por 4 ou mais tentos. Na edição de ontem do Galvão e Amigos na Band, as possibilidades do Palmeiras conseguir a remontada sobre a LDU foi uma das pautas do debate. Por mais que veja o Verdão como um time superior aos equatorianos, Casagrande deu a real sobre as chances palestrinas. Eu acho difícil passar. Vou torcer que passe. O Palmeiras é melhor. Palmeiras fez uma campanha maravilhosa, estava jogando bem até outro dia, avaliou Casão, que complementou. Eu acho muito difícil, eu acho que passa a LDU. Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Rocha concordaram com Casagrande de que o Palmeiras será eliminado. O ex-zagueiro destacou que a altitude de Quito não influencia mais a LDU. Acabou isso. Time cascudo nos últimos anos tem ganhado títulos importantes e cresceu dentro das competições internacionais, pontuou Ricardo Rocha. Já Paulo Roberto Falcão acrescentou que o início do jogo será decisivo, com o Palmeiras podendo ter força caso consiga balançar as redes nos primeiros minutos. Se demorar a sair gol, vai se enroscando e o time da LDU sabe jogar em contra-ataque, analisou o ex-meio-campista. A outra semifinal será disputada amanhã entre Racing contra Flamengo, na Argentina. Para Falcão, o Mengão confirmará a vaga para a final, depois de vencer a ida no Maracanã por 1-0. Ainda assim, fez um elogio especial para a equipe de Avellaneda. Eu acho que o Flamengo passa, tem velocidade na saída na frente. Se resguardar um pouquinho, usando a velocidade do Bruno Henrique e a Arrascaeta, eu acho que o time tem mais condições de passar, mesmo o Racing sendo o melhor argentino hoje, finalizou. O bom momento de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras voltou a chamar a atenção da Europa. Tottenham e Chelsea realizaram sondagens informais pelo atacante, mas ouviram que o clube paulista não pretende abrir conversas por agora. A informação foi confirmada à reportagem do Bola VIP Brasil por fontes próximas à diretoria, que reforçam apenas uma proposta fora da realidade, acima de 50 milhões de euros, será sequer avaliada. A prioridade do Verdão é manter o Tigrinho no elenco de Abel Ferreira e construir um projeto de longo prazo em torno do jogador. A possibilidade de esta na Copa do Mundo e ser convocado é bem grande atuando no Palmeiras. Nos bastidores, a diretoria acredita que vender o atacante agora seria um passo atrás esportivamente. Vitor Roque é visto como peça fundamental no modelo de jogo e um líder técnico em formação. É o seguinte, você tocou no ponto aí, Libertadores. 2 decisões aí, né? O Flamengo ganhou do Racing aqui, mas joga lá fora agora. 50 mil torcedores esperando lá pelo Flamengo. Por sinal, a notícia muito triste hoje e tal. A gente espera que todo mundo esteja bem. Um ônibus que estava levando torcedores, acho que 46 torcedores para Buenos Aires, acabou rodando e tombando na Dutra. E segundo, perto de Barra Mansa, tal, e segundo a Polícia Federal ali, 4 estavam assim feridos mais gravemente. A gente espera que estejam todos bem, enfim. É ruim, é muito desagradável essa notícia, mas aconteceu. Agora tem Libertadores, tem o Racing, a gente está vendo aí que a torcida do Flamengo vai lá, mas claro que vai ser menor. E o Palmeiras passou por uma que, sei lá, se a gente esperava, né? 3-0 e agora a gente tem uma enquete, Lúcia, para você falar sobre ela, assim, vira isso, não vira isso, acabou, 3-0 foi demais, foi normal. Vamos ver, Palmeiras vira na quinta-feira, vou pedir a opinião de vocês. Ó, sim no tempo normal, quer dizer, teria que fazer 4 gols, 38%. Sim nos pênaltis, 3 gols de diferença, 12,3%. Não, LDU é que passa, 49,5%. Hein? Se somar vale torcer? Pode falar que vou torcer. Onde vai pagar tá quase 50%, né? 49%, que achando só você que pegar os resultados que o Palmeiras passa. E você tem 3 gols de vantagem, dificilmente você consegue reverter, é muito difícil. Mas pode reverter, mas eu acho difícil reverter. Tá bom, e antes só um aviso, você, né, que tá aí nos ouvindo, assistindo, prestigiando, continua aí e olha só, vai aí nesse QR Code e nos prestigie, por favor. Vai lá. Vota aqui conosco, ó. Vai dar, tá aí o QR Code, ó, tá aqui, ó. Eu voltei, tá aqui, ó, bem em cima de mim. Vai lá, põe o seu celular,
vai abrir a pesquisa e você vota. Por enquanto tá praticamente meio a meio, né? 49,5, 51, passa o Palmeiras, não passa. Casão, passa, não passa? 3 foi uma pancada muito grande. 3 foi uma pancada muito grande. Eu acho difícil passar. Vou torcer que passe. Sim, eu acho que o time do Palmeiras é melhor. O Palmeiras fez uma campanha maravilhosa, estava jogando bem até outro dia. Sim, Domingo passado fez uma grande partida. E joga bem fora de casa da Libertadores, então, e aí tomou sempre. esses 3-0. Eu acho difícil, cara. Eu acho muito difícil. Eu acho que passa a LDU. Tá. Ricardo, só passa ou não passa? Eu acho que sim, que tem chance de passar, agora difícil. Igual outra coisa, as pessoas falam muito LDU altitude. Acabou isso, tá? O time cascudo nos últimos anos tem ganhado títulos importantes e cresceu dentro das competições internacionais. Muito difícil. Pode acontecer, tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acho que dá LDU. Tá, o Abel tá pedindo aí um incentivo do torcedor, vá lá, compareça. Falcão. 3-0 é sempre complicado, mas tudo depende do início do jogo. Eu acho que o início do jogo é fundamental. De repente faz 1-0, é outro jogo. Tá. Agora, essa coisa demorar a sair gol, aí vai enroscando. E o time do LDU é um time que sabe jogar em contra-ataque, um time rápido, veloz. O lateral direito passa toda hora, tem uma boa zaga, é um time complicado. Mas depende do início do jogo. Vamos torcer, né? Time brasileiro. Só que tem a preocupação do início do jogo, que o Bola falou, né? Do início do jogo. A preocupação num jogo desse é que você, se tomar um gol, aumenta a vantagem do adversário. Eu lembro daquele 5-0 lá que o Grêmio ganhou do Palmeiras lá. O Grêmio fez um aqui, foi aquilo que determinou o 5. Então, quer dizer, é não tomar um gol. Você tem que fazer e não pode tomar. Então a cabeça fica um pouquinho complicada. E o Flamengo é a parte mais difícil na realidade. O desafio eu acho que o Palmeiras enorme, tem condições de chegar, tem time para marcar pressão, fazer 1, fazer 2, pode fazer 3 e tal. O problema é que para você fazer os 3, você tem que ir para cima. E aí você não pode tomar um. Você tomou um, acabou. O jogo normal, fosse o primeiro jogo. Você era o treinador do Palmeiras, não era? Quando foi 5. Não, foi o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva foi 5-0 pro Grêmio lá, não é? E 5-1 aqui. Jardel fez 5, mas começou perdendo, né? O Grêmio fez antes. Fez 5 gols, mas não adiantou porque o Grêmio fez 1. Gol do Jardel. Não, e tem uma Jardel situação, o jogador que estava jogando muito bem no Palmeiras, bem demais, era o Flaco. Ele deu uma caída nos últimos jogos. E esse é um cara decisivo num jogo como esse. Ele e os dois atacantes, decisivo. Em relação ao Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo passa. Para mim tem velocidade na saída, na frente, se resguardar um pouquinho usando a velocidade do Bruno, o Rascaeta, eu acho que é o time que tem condições de passar. Bom, mesmo o Racing sendo o melhor argentino hoje. Né? Quando o clube toma a providência de punir, né, de prevenção, de punir essa atitude, aí você... De identificar o infrator, e mostra que você está preocupado com aquela atitude, com aquela ação que foi contra o goleiro ou qualquer jogador do time adversário, ou com a segurança do espetáculo em si. Então, a gente viu ontem nas imagens que o torcedor foi identificado, os próprios torcedores ali na hora, e o legal é que, assim... inclusive falando com uma pessoa do Palmeiras sobre isso, assim, o receio ali no momento era que tivesse alguma briga, algum exaltado fosse ali agredir. Isso acontece, infelizmente isso acontece. Mas não, foi na base do diálogo, foi uma conversa mais ríspida, é verdade, mas identificaram, o cara falou, confessou ali na hora que tacou a garrafa de isotônico no Cássio, e aí ele foi levado ao GCRIM. E lá começou todo o processo e a pessoa vai ser punida, o CPF vai ser punido. Então isso, para a Justiça Desportiva Brasileira, não cabe uma punição para o clube. Então, o fato não é de o CNPJ. O fato de o Palmeiras ter identificado ali imediatamente faz com que ele não seja punido. É isso? Porque ontem foi instantâneo. No momento em que acontece, você já vê que na hora os torcedores, eles já... identificam, né, quem foi no Gol Norte, né? Foi no Gol Sul. Gol Sul. Foi no Gol Sul, isso. E na hora já tem no telão uma imagem ali do Palmeiras pedindo para os torcedores não atirarem objetos no gramado e não invadir, porque isso cabe punição, né? Está previsto no código. Mas o fato, então, dele ter sido identificado faz com que o clube não seja denunciado. É isso, Hernan? É isso. E aí, assim, a gente vê, assim, muitos estádios, que o Allianz Parque, assim como Neoquímica Arena, as arenas mais novas, elas têm essa possibilidade, né, de você identificar rapidamente o torcedor ou até mesmo os torcedores ali do lado.
estádios mais antigos, acaba gerando esse tumulto, essa confusão. Então, os torcedores do Palmeiras agiram rápido, o clube agiu rápido, o próprio Palmeiras ontem já publicou uma nota dizendo que já tinha identificado, né? Então, assim, foi... quer ver? Eu vou até ler a nota do Palmeiras. O Palmeiras já identificou o indivíduo que atirou a garrafa em direção ao goleiro Cássio. Ele foi levado ao GCRIM, o clube está fazendo um boletim de ocorrência, ou seja, o Palmeiras fez um boletim de ocorrência. Tomaremos todas as previdências cabíveis, pois não toleramos esse tipo de comportamento em nossa casa. E o clube... Então o Palmeiras já se manifestou logo depois do jogo. Essa manifestação foi exatamente às 11h50 da noite. E muitas vezes o clube pode acionar esse torcedor na justiça, porque o clube pode ser prejudicado. Claro. Como em campo o Palmeiras foi ontem nesse sentido, porque a partida ficou parada por um tempão. Justamente Sim. no momento em que o Palmeiras ali, naquele momento, tinha um jogador a mais e tentava vencer o jogo, né? Sim. Então, e aí assim, por isso que lá atrás, quando começou essa história de punição, quando atiravam, muita gente foi contra. Vai punir o clube, mas a partir dessa punição é que os torcedores começaram a identificar quem cometia a infração e aí denunciar justamente para o clube aí não ser prejudicado. Eu desafio você a ver o chat aí se tem palmeirense dizendo, ou torcedor de outro clube dizendo que está errado, que o Palmeiras tinha que ser punido. Então, a Vanilda mandou aqui, se fosse no Corinthians, o mundo estava caindo? É uma pergunta. Então, olha, eu posso lembrar recentemente, na final do Campeonato Paulista, no segundo teve tempo, a cabeça de porco. Teve a cabeça de porco e teve bomba, morteiro dentro do campo. Pegou até no Gustavo Henrique, se não me engano, no segundo tempo da decisão ali do Campeonato Paulista, lembra? Sim. E ali, aqui em Portugal, por mais que você identifique o torcedor, o clube também é punido. Então, como é que é aí? Dupla. É o CNPJ, Bruno? É o CPF. E qual que é a punição? Não, é isso. A punição é financeira. Geralmente é mais punição financeira, muitas vezes irrisória, honestamente. Mas quando é um caso mais grave, obviamente que é a questão dos portões fechados ou a perda. Não diria mando de campo, porque aqui em Portugal é raro essa questão de perder o mando de campo. Geralmente quando tem uma punição pesada, são os portões fechados. Mas aqui a punição sempre é dupla. Eles tentam identificar o torcedor o quanto antes, a punição do torcedor, que depois eventualmente tem que prestar, aparecer na polícia durante os jogos, aquela coisa toda que também acontece no Brasil, mas em Portugal, não sei depois evidentemente na Espanha, na Inglaterra, mas em Portugal a punição é dupla, torcedor e clube, dependendo da gravidade. Fosse em Portugal esse lance com uma garrafa atirada no Cássio, a questão é muito, muito óbvia e muito simples. Identifica o torcedor, pune o torcedor, mas também pune o clube. Mas é importante a gente falar que a gente está falando de punição de perder mando de campo, aquela coisa toda, portão fechado. A punição, no caso de multa, ela pode ocorrer. Ela está dentro desse artigo. É o 213. É isso? Então é previsto desde questão de multa até perda de mando ou portões fechados quando existe uma invasão ou existe algo mais grave. Por isso que o Palmeiras solta a nota já dizendo, fez o boletim de ocorrência, colabora com as autoridades, colabora para que tudo seja esclarecido. Também para evitar essa multa no bolso. Sim. Porque assim, o Palmeiras e todos os outros clubes... Diga, Bruno. Não, só outro exemplo, desculpa. Quando você estende isso para a UEFA, Liga dos Campeões, Liga Europa, por exemplo, se o jogo acontece em Portugal, mando do Benfica no Estádio da Luz e há uma tentativa de agressão, um arremesso de um objeto ou sinalizador, etc, etc. A punição também vale para os jogos fora de casa. Não é somente o jogo dentro de casa. Então, basicamente, tem a punição financeira. Então, se você arremessa uma garrafa num jogo em casa da Liga dos Campeões, os seus torcedores estão proibidos de marcarem presença no outro jogo seguinte fora de casa. Por exemplo, um jogo nos Países Baixos contra o Ajax. É torcida única, só os torcedores do Ajax, porque os do Benfica, por terem arremessado algo em campo na Luz anteriormente, sofrem as consequências do jogo fora de casa. E aqui eu usei o caso do Benfica, é bem imaginário isso, nada concreto, é bem superficial. A gente lembra daquele torcedor, lembra no Corinthians e Atlético Paranaense, Copa do Brasil? Na Arena da Baixada, um torcedor até invadiu o campo e foi agredir o Hugo. Sim. Lembra disso? Sim. E aí também ali o torcedor foi identificado. E aí ficou aquela dúvida, era um torcedor do Corinthians, mas não era.
informações que ficaram desencontradas, mas não, era um torcedor do Atlético, tanto que ele estava na torcida do Atlético. Isso, e aí ele foi identificado e é isso. E aí não aconteceu nada com o Atlético na questão esportiva, né? Isso, mas o torcedor foi para a delegacia aí no dia seguinte, né? Assim, não tô querendo ser aqui comparando gravidade e tal, porque o Cássio ontem, para mim, foi agredido. Aquilo é uma agressão. É uma agressão. A diferença é que o cara invadiu o campo, né, e tentou agredir. O Cássio foi agredido à distância por um objeto. E foi algo ali que bateu e doeu, viu? Claro, e doeu. Se pega na cabeça, não... Doeu. Não, assim, poderia ter sido... Não, se pega no olho, machuca. Exato. Tá de frente ali e tal. Bateu sabe na nuca, uma né? questão que eu posso levantar, e a gente tem bons contatos ali com o pessoal do Cássio, não sei se há tempo hábil no programa para correr atrás, é uma pergunta muito de leigo também, para além da questão da procuradoria, da arbitragem, do próprio Cruzeiro se manifestar, é possível, e volto a dizer, uma pergunta muito leiga, eu poderia ter já pesquisado aqui, mas não tive tempo, o próprio Cássio prestar queixa-crime contra também o torcedor por agressão, ou seja, o Cássio vai à polícia e ele faz por conta própria para além do Cruzeiro e para além da CBF. Me arrisco a dizer que não, porque assim, o Cássio já não é o primeiro episódio. O Cássio já passou por coisas piores. Na Vila? Não foi na Vila Belmiro, onde ele foi agredido. Foi agredido. De fato, e acho que o Cássio fala isso na própria entrevista, né? De ameaças que ele sofreu, de situações que ele passou. Me arrisco a dizer que, evidentemente, ele ficou muito triste com o episódio, chateado, mas levar adiante não me parece ser o que vai acontecer. Deixa eu só falar um pouco da questão do Abel. Ah, boa. É importante... Tem novidade? Não, eu queria só trazer um bastidor de um recorte da entrevista do Abel. Tem uma hora que o Abel fala sobre cansaço, né? Que até ele cita a viagem, que a gente falou que ele estava de fato abatido na viagem, e aí é legal ele complementar e abrir esse bastidor que pediu um remédio pro médico do Palmeiras para poder dormiu quase que a tarde inteira, não teve treino, só treinou, preparou o time para o Cruzeiro no domingo, enfim, abriu mesmo essa questão sobre cansaço, porque eu conversei com uma pessoa que teve uma conversa muito franca e aberta com o Abel sobre a questão da arbitragem. Mais profunda até do que ele falou na coletiva ontem. E nessa conversa, o relato do Abel foi muito no sentido assim, não dá para o árbitro tomar decisões em jogos gigantescos, como, por exemplo, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, jogo, né, grande de Libertadores, com essa escala que eles têm e com esse pouco tempo de preparação física e preparação principalmente mental. Claro. Porque o Abel viu um recorte de uma matéria que era um árbitro dizendo, não, eu levo o meu laptop e aí eu consigo fazer os relatórios da empresa que eu presto serviço entre um treino físico e outro. Era um recorte de um árbitro, não me lembro qual que é o árbitro, mas é um árbitro que deu um depoimento falando exatamente isso. Da empresa que ele trabalha fora da arbitragem. Ele leva o laptop na viagem e consegue fazer os relatórios, tipo, no hotel, entre um treino, na concentração para o jogo. Então, assim, quando o Abel viu isso, ele pensou, como é que esse árbitro vai ter o descanso mental para uma tomada de decisão, sendo que esses caras ficam durante 90 minutos expostos a um estresse muito grande, a pressão muito grande e a diferença de salário que tem. Aí cita, um jogador que ganha, sei lá, X milhões, e ele sabe quanto um árbitro ganha por jogo. E a decisão do árbitro é tão importante ou até mais do que muitas vezes a desse jogador, A decisão do jogador. Então, às vezes a decisão do árbitro pesa no jogo tanto quanto a ação do jogador. Então, assim, essa declaração do Abel ontem na coletiva já vem sendo tema de conversas do Abel com pessoas de dentro do Palmeiras. De tipo assim, cara, não é possível que esses caras não tenham uma rotatividade, mais árbitros, para poder eles estarem descansados, para que esses caras tenham condições de trabalho.
Aí eu fico pensando, obviamente, às vezes o Abel, mesmo assim como outros profissionais também, eles não se ajudam. A reclamação, a pressão que o Abel faz na beira do campo também, às vezes, não é legal, não ajuda nessa pressão que esses caras têm durante os 90 minutos, né? Mas há um pensamento e há uma conversa já recorrente em relação à questão da arbitragem e a estrutura melhor que eles precisam para poder apitar. Mas ele, Abel, ele tem noção do quanto o comportamento dele talvez não ajude nessa tranquilidade dos árbitros? Sabe. E existe não só o comportamento dele, o comportamento de outros. Sim. E assim, aí entra um outro debate, que é ele acha que árbitro tal é o que o Gomes falou. Às vezes existe uma soberba. Entendi. Então assim, aí a gente vai entrar num outro debate. Sim. Mas assim, essa questão é uma questão importante que já é algo que vem sendo falado e conversado, e ontem ele externou. E ele falou até na coletiva algo assim, né? Das 3 equipes que estão em campo, talvez a equipe de arbitragem seja aquela que tome mais decisões durante a partida. Sim. Né? E ele cita ontem que o árbitro se escondeu das decisões, ou então apitou pressionado. Não, o árbitro parava o jogo o tempo inteiro ontem. E aí é muito por conta, na minha visão, dessa insegurança. O árbitro queria um 0-0 de qualquer jeito. Então, qualquer coisa que podia, ele marcava. Né? E aí as grandes decisões que ele tomou foram bem polêmicas também. Tem informação nova aqui envolvendo a situação do jogador, do torcedor que ontem atirou a garrafa lá no Cássio. O André Hernan trouxe aí como o STJD vê o caso, não é? O artigo ali 213, e informou que o STJD não vai punir o Palmeiras porque rapidamente o clube identificou o torcedor e o encaminhou ali para a polícia. Então, a gente conversou com o pessoal responsável também ali da delegacia, tá? Do GCRIM, e a punição é a seguinte, ó, o caso já foi resolvido, essa é a posição oficial das autoridades. Montamos o GCRIM ontem, ele foi encaminhado para lá. Ele pagou fiança e está impedido de frequentar os jogos do Palmeiras em casa e fora, jogos nacionais e internacionais por 6 meses. Então, como o Hernan contava aqui mais cedo, e a gente só atualiza aqui a informação, o clube não será punido porque o torcedor foi identificado e a punição para o torcedor é essa, tá? Ele pagou fiança e não vai frequentar os jogos do Palmeiras em casa e fora de casa, jogos nacionais e internacionais, por 6 meses. Então, só confirmando aqui aquilo que a gente já trazia, mas trazendo então a punição para o CPF, como você falou. Fala aí, Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Agora a cabeça já está lá na LDU na quinta-feira. É um jogo do ano pra gente. Vamos falar sobre essa partida, algumas coisas sobre o Abel Ferreira, o que ele falou ontem na coletiva, que passou uma, como posso dizer, uma confiança, né? O Abel tá bem tranquilo sobre esse jogo de quinta-feira. Claro que ele tem que passar isso, não pode passar nenhum tipo de nervosismo. E também falar aqui sobre a campanha das mídias que estão todas unidas, palmeirenses aí, das redes sociais e tal, que nós estamos tentando solicitar para quarta-feira, um dia antes do jogo contra a LDU. Falar um pouquinho sobre o que a imprensa falou também, após esse jogo Palmeiras e Cruzeiro. E você que está pessimista, eu tenho algumas coisas para falar para você. Se eu conseguir mudar a sua opinião, legal, se não, tudo certo também. Lembrando, quer ter um ótimo assistente financeiro, galera, você abre sua conta pessoa física e jurídica, se cadastra no Jota, tá no primeiro comentário na descrição, você se cadastra em menos de 5 minutos, você vai ter lembretes das contas que você tem a pagar, você consegue fazer Pix, pagar contas, escrevendo mensagem no WhatsApp ou mandando um áudio, isso mesmo, ele identifica para você, te coloca as informações, você confirma, coloca a sua senha, você consegue controlar tudo por lá, muito mais fácil você controlar suas finanças, tudo pelo WhatsApp, intercala os bancos aí. E vai ser show. Bom, galera, o Abel ontem na coletiva falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, muito bem no sentido de falar da arbitragem, já que a Leila não aparece. Ele falou que é um absurdo que estão falando, né? O Palmeiras está em primeiro, aí tem erro de arbitragem para tudo quanto é lado. Para cá, a favor, contra, aí fica
com essa história de favorecimento ao Palmeiras, esquema Palmeiras, o Palmeiras ganhou 15 pontos, ganhou 18 pontos, aquelas coisas. De ontem para hoje, muita gente falando que o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem no jogo de ontem, sendo que você tem alguns lances ali bem questionáveis. Para mim, o gol do Palmeiras foi um gol normal. O Cássio soltou a bola. Então, tipo assim, o gol foi anulado, o VAR não chamou. O lance do Gomes, o áudio do VAR saiu, ele fala que o Gomes pega a bola e aí é muito próximo para ele recolher o pé, por isso que ele acabou não expulsando, mas quem quer falar que foi vermelho, beleza. Mas dizer que ontem que o árbitro vai detonar o Cruzeiro, aí é demais, né? Aí é um negócio muito sério. O Abel colocou lá que a arbitragem tem que melhorar, tem que profissionalizar, os árbitros ganharem mais e tudo, estudarem mais também, porque realmente a arbitragem horrorosa do Rafael Klein ontem, como eu falei no pós-jogo, né, pra quem viu, ele deu 7 minutos de acréscimo, aí o tempo, no acréscimo os caras caem mais, aí ele deu mais 1 minuto, faltando 30 segundos e acabou o jogo. O juiz tem medo, o juiz pensa assim, pô, Palmeiras e Cruzeiro tá empatado aqui, eu vou deixar acabar empatado mesmo, porque pra mim é melhor, porque se eu deixar alguém ganhar aqui, aí o negócio fica azedo pra mim. Então isso é uma coisa horrível. E o Abel falando aí sobre quinta-feira, pedindo apoio da torcida, que 90 minutos é muito tempo ainda, ele falou de novo, e que vamos nos preparar para uma noite mágica, e ele tá incentivando, tá tentando passar confiança para todo o time para esse jogo decisivo contra a LDU na quinta-feira. E esse ponto que ele bateu na arbitragem é muito importante. Tipo, parar com esse negócio. O Barros falou algumas coisas ali, soltou uma nota, e o Abel falou na coletiva, já que, como eu falei, o presidente não aparece, ele tem que acabar falando mesmo, porque é um absurdo o roteiro que criaram, né? O Palmeiras assumiu a liderança, pronto. É tudo esquematizado para o Palmeiras. O Flamengo ficou na liderança várias rodadas aí, ninguém falava nada. A gente sabe o porquê. Outra coisa, o Palmeiras não vai ser punido pelo ato lá do torcedor de ter tacado a garrafa no Cássio, muito zoado, né? Muito zoado. Inclusive o Cássio deu uma entrevista bem legal pós-jogo falando sobre a arbitragem, tem que melhorar, foi bem sem clubismo, só tem que parar de fazer cera, né, Cássio? Porque você também contribui muito pro futebol ruim. O Cássio ficou ontem, não sei quantas vezes, com mais de 10 segundos com a bola na mão, tem uma hora que deu 16 segundos, e o árbitro, né, vai dar escanteio aonde? Não cumpre a regra. E o torcedor não vai ser punido porque, como o Palmeiras identificou e já abriu um BO contra o torcedor e ele foi retirado e tal, não entra mais no Allianz Parque, o Palmeiras não sofre o problema de ser punido porque identificou e já tomou as devidas providências. Ainda bem que o Palmeiras poderia, de repente, ele ser denunciado, perder mando de campo, essas coisas, né? Como, por exemplo, o Gomes está denunciado, o Piquerez, o Vitor Roque também, temos até que ficar de olho nisso para não acontecer nada. Mais uma vez, destacar o jogo de ontem do Alan, que foi muito bem, quem sabe até aparece aí na quinta-feira, um jogador com muita intensidade, deu uma cara melhor ali pro Palmeiras no segundo tempo. Sobre o jogo de quinta, contra a LDU, é o seguinte, eu tava assistindo aqui, esses dias não, ontem, o jogo São Paulo e LDU, pelas quartas de final, o jogo da volta. O São Paulo finalizou 24 vezes nesse jogo. O goleiro da LDU fez 11 defesas. Não esse goleiro, o outro goleiro que se machucou. E o São Paulo perdeu inúmeras chances, tanto no Equador como aqui em São Paulo. O São Paulo até jogou melhor que o Palmeiras lá na altitude. Jogou melhor, criou várias chances aquele dia. E acabou perdendo por 2-0 e o São Paulo perdeu aqui também. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a LDU não é aquele time que ganha o Palmeiras 3-0. Tá? Aquele resultado foi extraordinário, eles jogaram muito bem, acima da gente. Nós jogamos muito mal, e eles conseguiram uma grande vantagem, mas o time da LDU tem as suas fraquezas, as suas dificuldades. São Paulo colocou os caras nas cordas, criaram várias chances, não fizeram os gols, se lascaram. A LDU contra-atacou, foi lá e fez um gol. Então, o Palmeiras, se jogar o futebol que vinha jogando, né? Ontem também não jogou tão bem assim, time mais cansado também, tudo bem, entendo. Mas tinha um jogador a mais, o Palmeiras não conseguiu impor um ritmo, mas se o Palmeiras conseguir impor o seu ritmo, o Palmeiras vai ter chance de classificar na quinta-feira. Vai ter chance de fazer 1, 2, 3 gols, eu acredito de verdade. Posso estar errado? Posso, mas na quinta-feira a gente vai saber. Mas olhando tudo que o Abel fala, o que o time já mostrou, os últimos jogos no Allianz, o adversário, o Palmeiras tem condição sim de conseguir fazer esses gols. Esses gols. Aquele negócio, é um gol de cada vez. Se o gol sai cedo, ajuda demais. Já imaginaram um gol antes dos 10 minutos? Antes dos 15? O Allianz vem abaixo, a LDU vai ter que segurar.
É um gramado rápido, é um gramado sintético, que os times, alguns não estão acostumados a jogar. Então o Palmeiras pode fazer sim e conseguir essa virada. Até porque nós precisamos dos gols. O Palmeiras vai com tudo pra cima. E vamos ver como é que vai ser a partida. Eu acho que desacreditar não é uma boa nesse momento. E o que está sendo feito aí é uma campanha Libera o Treino. A diretoria do Palmeiras aí. Muitas mídias do Palmeiras, igual aquele gesto que a gente fez lá em erguer a mão pro time, todos somos um, naquele momento de acusações e tudo, de mentiras, de falácias que ainda continuam, a gente tá solicitando aí um treino aberto. Queremos estar lá apoiando o Verdão nessa quarta-feira pro jogo de quinta contra a LDU, pro torcedor estar mais perto do time, o time sentir que a torcida acredita demais, como eu venho falando aqui no Verdão sempre, nós estaremos juntos do Palmeiras na vitória e na derrota. A gente não vai abandonar o time. A gente tá junto até o final. E só lamentos pra quem aí já jogou a toalha, falou que ia perder do Cruzeiro. Vi mídia falando isso. O Palmeiras vai perder do Cruzeiro já nessa semana aqui. O Flamengo já assume a liderança, já dispara, já ganha. O Palmeiras vai ser eliminado. Vamos ver, né? Vamos ver. Já errou a primeira, né? O Palmeiras segue líder do campeonato. Então, eu, como falei na semana passada e venho falando, vou acreditar até o fim. Se a LDU ganhou de 3-0 do Palmeiras lá, por que é que o Palmeiras não pode ganhar aqui? Por quê? Qual a razão? Então vamos confiar até o fim. E bora pra cima dos equatorianos. Pensamento positivo de hoje até quinta. Um abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. Até a próxima. Valeu! Além disso, o atleta entende que o momento é de estabilidade. Em 2025, ele reencontrou sua melhor forma e acredita que permanecer no Brasil pode impulsionar sua briga por uma vaga na Copa do Mundo. Por isso, tanto o jogador quanto o clube caminham na mesma direção, continuidade e maturação no futebol brasileiro. Com 17 gols em 46 partidas, Vitor Roque vive seu melhor momento desde que chegou ao futebol paulista. Se balançar as redes mais 4 vezes, igualará seus números de 2023, quando defendia o Atlético. Abel Ferreira valoriza a entrega física e a força de recomposição do atacante. Dentro do elenco, ele é descrito como um atleta intenso, competitivo e exemplar nos treinos. Internamente, o português avalia que o camisa 9 é um dos pilares para o planejamento esportivo de 2026. Um levantamento do CIES apontou Vitor Roque como o jogador mais valioso do futebol brasileiro. O atacante foi avaliado entre 66 e 77 milhões de euros, cerca de 480 milhões de reais. O estudo ainda coloca Samuel Lino, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, logo atrás no ranking. A pesquisa reforça o entendimento do Palmeiras de que o jovem de 20 anos é um ativo de elite mundial. No clube, a expectativa é que Vitor Roque se torne o rosto da próxima era esportiva e comercial alviverde. Vitor Roque segue blindado pela diretoria e pela comissão técnica. Mesmo com o assédio europeu, a orientação é clara. Foco total na reta final do Brasileirão Betano e nos objetivos do Verdão. E você, torcedor, o que acha da situação de Vitor Roque? Deixe sua opinião nos comentários.